como identificar o real cenário que a sua empresa se encontra hoje. E para isso a gente vai identificar aonde vocês ganham dinheiro, aonde vocês gastam esse dinheiro, quais as oportunidades de melhoria, as oportunidades de crescimento e também mapear as coisas que são ruins ou que são ameaças para as empresas de vocês. Então, vocês vão ver que a gente vai trabalhar dentro de uma planilha em Excel, apresentando para vocês um estudo de caso de um dos nossos clientes de consultoria, aonde a gente está trabalhando em conjunto com ele para fazer ele dar a volta por cima. Breve explicação antes de prosseguirmos. O nosso estudo de caso que a gente vai mostrar para vocês é de uma empresa prestadora de serviço, aonde essencialmente o custo dessa empresa é a mão de obra dos seus funcionários e os investimentos em maquinários que eles têm que fazer. Então vocês vão notar que o faturamento dessa empresa praticamente não tem um CPV, que é o custo de produto vendido. Por quê? Porque basicamente ele compra pequenos insumos para o seu dia a dia para prestar os seus serviços. Então, com base nisso, a gente vai mostrar para vocês o real cenário dessa empresa, onde ela vem caminhando nos últimos meses e para onde a gente tem que chegar junto com ela. Estabelecemos metas e objetivos, tanto de faturamento quanto de produtividade, entre outros fatores que a gente conseguiu enxergar somente olhando para essa nossa planilha. Então, pessoal, essa aqui é a nossa planilha, como eu falei para vocês, tá? Aqui a gente tem as vendas de serviços. Como eu falei para vocês, é uma empresa que essencialmente vive da prestação de serviço. Ela é uma empresa que está enquadrada no Simples Nacional e que atualmente está pagando na casa aí de 8% de imposto sobre o seu faturamento. Então, o valor de faturamento vai aqui em cima e automaticamente ele já calcula o imposto de renda aqui embaixo. Como eu expliquei para vocês, essa empresa ela é uma prestadora de serviço onde ela compra muito pouco insumo para prestar o seu serviço. No caso dela, o grande custo fixo dela é a mão de obra que ela tem. Então aqui vocês vão ver que o custo do serviço é muito baixo, tá? Seguindo adiante aqui, a gente tem alguns gastos superficiais, como combustível, almoços e brindes, coisas do dia a dia que a gente pode verificar que a empresa está tendo gasto, né? E como eu falei para vocês, aqui a gente tem a folha de pagamento desse cliente, ó. Vocês podem ver que é o principal encargo que essa empresa tem nos últimos meses. Tem também Vale Farmácia, que ainda é dos funcionários, o Vale para o funcionário. A gente tem aqui, ó, a parte dos impostos, né, da folha de pagamento ainda, algumas rescisões que o cliente fez aí no decorrer do ano. E, como eu falei para vocês, a principal questão do cliente aqui é o investimento em maquinário, que é um maquinário até relativamente barato, mas para o tipo de empresa ele acaba sendo caro, né? Ele acaba pesando aqui no demonstrativo de resultados. Então, o que tudo a gente faz aqui com isso aqui? A gente destrincha item a item o que cada um leva de custo. Vocês podem ver que tem luz, água, telefone, tem sistema de gestão, contabilidade, tudo item a item computado. E como é que a gente faz essa computagem desses valores aqui? A gente abre o extrato da conta corrente referente ao mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho e vai lançando dentro de sua devida coluna o que cada despesa é. E também a mesma coisa a gente faz com a receita, né? Nesse caso, nesse cliente em específico, a gente percebe o quê? Que o cliente tem uma queda de faturamento no decorrer do ano e também tem uma ineficiência produtiva. Por que a gente constata isso? A gente constata isso porque o faturamento dele vem se mantendo instável e caindo e os seus custos fixos se mantêm estável, ou seja, ele não tem um ganho de produtividade, ele tem muito pelo contrário, uma perca de produtividade, porque o faturamento dele caiu. E como eu expliquei para vocês anteriormente, a atividade dele essencial é prestação de serviço. Então ele tem que trabalhar aquela mão de obra que ele tem internamente e fazer ela render o máximo possível dentro da sua estrutura fabril. Vamos voltar lá para a tela? Então, gente, a gente pode perceber aqui na tela que nos meses de janeiro a junho de 2021, a empresa teve sim um resultado,
né, de R$ 21.657. Porém, teve alguns meses que ela teve prejuízo, né? E se a gente for analisar o que aconteceu com isso, no mês aqui de março ela teve rescisões, né? Março e abril ela teve rescisões, e mais para o final aí de maio e junho ela teve perca de produtividade, como eu falei para vocês, ela deixou de faturar. Então isso foi um ponto crítico para essa empresa. O que a gente pode constatar até aqui? A gente consegue identificar quais são os pontos fracos que a empresa tem, né? Então você pode perceber que a folha de pagamento é o principal gasto dessa empresa e que se ela tiver uma ineficiência produtiva aqui, ela vai deixar de faturar e automaticamente vai caminhar para o prejuízo, né? O restante das contas aqui, elas não são tão significantes assim. Após isso, a gente vai para a parte financeira da empresa. Se a empresa tem dívida, não tem dívida, está pagando empréstimos, etc. e tal. Aqui na nossa planilha, a gente coloca como despesa financeira, tá, a parcela que o cliente tem que pagar. A gente sabe que contabilmente não é assim que é feito, porque na parcela ela tem uma parte de valor principal que você está devolvendo o dinheiro que você emprestou e uma parte de juros, que seria aí sim um custo para a empresa. Mas como a gente quer analisar a questão de que a empresa tem que conseguir honrar com os seus compromissos, a gente joga a parcela aqui dentro, tá bom? Então a gente pode perceber que a empresa tem em torno de R$ 25.000 de parcela mensal para ser pago. Por que esse valor oscila? Porque ela tem empréstimos aí que são atrelados à Selic e também porque ela contratou vários últimos empréstimos aqui nos meses aqui e também porque ela fez várias prorrogações devido aos benefícios que a pandemia nos trouxe, né, de prorrogar parcelas. Não necessariamente isso é um benefício, né? Mas ela fez. Então a gente estima que ela precisa de R$ 25.000 mensais só para pagar o custo financeiro dessa empresa. Então, pessoal, até aqui a gente conseguiu mapear 100% da empresa, sem considerar ainda a parte onde os sócios tiram o dinheiro para essa empresa. O que a gente quer ver com isso? A gente quer ver se a empresa é lucrativa, se a empresa realmente dá dinheiro, se a empresa realmente é viável, do ponto de vista financeiro, industrial e tudo que envolve ela. Então a gente pode perceber que, financeiramente falando, ela é uma empresa deficitária. Por que deficitária? Ela gerou R$ 21.000 de lucro em 6 meses e ela tem que pagar em torno de R$ 25.000 mensais de custo financeiro. Ou seja, essa é uma empresa que está extremamente alavancada frente ao faturamento dela. Não tem saída? Tem saída. Tem como corrigir esse percurso. E com base nisso aqui, a gente vai definir algumas metas que vão fazer a gente caminhar para o outro lado. Vamos voltar de volta lá para a planilha. Então, com base em tudo isso que a gente falou e com os números que a gente colocou aqui dentro, a gente consegue projetar o resultado dessa empresa. Ou seja, ao conversar com a societária lá, a sócia proprietária da empresa, a gente descobriu que ela tinha uma ineficiência produtiva, ou seja, ela tinha dificuldade em encontrar boas pessoas para trabalhar e pessoas que dessem o resultado que ela precisasse. Mas o porquê disso, né? A gente foi mais a fundo e a gente descobriu o seguinte: observe esses valores aqui, ó. A folha de pagamento dela aqui dava em torno, tá, de R$ 42.000. Você pode ver que conforme ela foi tirando a hora extra dos funcionários, ela também foi reduzindo o seu faturamento. A que conclusão a gente chegou a isso? Com base nos números, a gente percebeu que não adianta ter um funcionário de R$ 1.300, R$ 1.400 que vai operar aquela única máquina que ela tinha lá na operação dela, sendo que o que ela precisava era de gente mais maleável, que tivesse mais habilidade com outras máquinas. Chegamos à conclusão de que, se ela contratar gente desqualificada, ela não vai conseguir faturar. O fato é o resultado de junho, onde ela quase faturou R$ 30.000, ou seja, ela faturou menos da metade do que ela faturou na média nos últimos 6 meses. E isso é um problema para ela. Sentamos com a empresária, onde a gente comunicou ela e disse assim: olha, é preferível que você tenha uma folha de pagamento mais pesada, pague mais para os seus funcionários,
para que eles deem a rentabilidade e a produtividade que você espera. Ela falou para nós, mas meu Deus, eu não consigo mais pagar mais caro. Aí nós mostramos para ela o que nós vamos mostrar para vocês. A gente fez uma projeção com meta de faturamento, meta de produção, onde ela viu que sim, é possível ela pagar mais caro para os funcionários dela, desde que ela tenha produtividade. Vamos lá ver? Então, gente, como nós tínhamos falado, ela tem um custo fixo aproximadamente de R$25 mil de financiamento para pagar, ela tem R$8.300 mensais de investimento em maquinário para pagar e ela tem que ter uma folha de em torno de R$30 mil aí para pagar mensal, tá? 37.900 na verdade, desculpa. O que isso aqui quer dizer? Com essa quantidade de reais em folha de pagamento, ela consegue ter uma produtividade melhor. A gente fez um comparativo do que tem aqui atrás, né? Então, se com R$40 mil ela consegue faturar mais, quanto que ela precisaria faturar para que a empresa dela conseguisse sair desse sufoco inicial e começar a gerar fluxo de caixa positivo para que ela não precisasse mais contrair empréstimos e sim conseguir amortizar esses empréstimos, que seria aí uma outra etapa da nossa consultoria, onde nós vamos ajudá-la a renegociar essas dívidas com os seus credores, tá? Mas então vamos pensar o seguinte, se ela faturar R$50 mil, vai sobrar dinheiro? Aqui já calculou o imposto, aqui vamos pegar a média, ela gastou em torno aí de R$1.400, tá? Nesse último período. Aqui vamos colocar a média também, só para a gente ter valores bem próximos do real. Aqui a gente já está calculando todos os custos, né? Vamos calcular aqui mais R$1.000 de contabilidade. Ela vai ter aqui mais uns R$500 desse material aqui, mais R$1.500 de luz, água e telefone e mensalidade de sistema R$2.500. Essa é a realidade dela. Então, a gente chega à conclusão que com 50 mil ela não paga a conta, porque ela nem saiu daqui ainda, ó. Ela está com R$7.966 negativo. Ou seja, ela precisa faturar mais. Como aqui a gente colocou todas as médias que ela tem, ela só precisa ter mais produtividade, ou seja, mais proatividade dos funcionários e mais controles internos. Então vamos dizer que ela precise faturar R$90 mil. Com R$90 mil a coisa já muda de figura. Vamos ver quanto que sobra de dinheiro. Sobrou R$28.800 de dinheiro para ela, pagou os R$25 mil e sobrou R$3 mil. Detalhe, aqui ela não tirou um centavo para ela mesma. Então ela tem que faturar ainda um pouquinho mais. Vamos faturar R$100 mil. E aí sim, sobra em torno de R$13 mil aqui. Então, meu caro, você percebe que quando a gente começa a analisar o histórico do que a gente fez, a gente tem um parâmetro para definir uma meta e um objetivo futuro? Foi o que a gente fez. A gente olhou a média de gastos em todas as linhas que ela estava gastando, média de tudo que ela está financiando, média de tudo que ela paga e conversamos com a dona da empresa e falamos o seguinte, olha, fulana, você consegue faturar R$100 mil com quantas pessoas aqui dentro da sua empresa? Ah, eu consigo faturar com 12 pessoas. Então, beleza, mas essas 12 pessoas têm que ser boas. E quanto você paga para uma funcionária boa? R$1.800. A gente fez a conta e chegou naqueles R$40 mil de folha de pagamento. Então, a gente mostrou para ela que é possível sim contratar 10 a 12 pessoas boas para faturar os R$100 mil e pagar salários compatíveis com pessoas boas, que no caso dela está na casa aí dos R$1.700, R$1.800. Então perceba que o que a gente fez? Basicamente foi estruturar a ideia, mapear onde a empresa dela estava e demos o ouro para ela, que é uma meta a perseguir de faturamento, mostramos para ela onde estão os pontos fracos e fortes dela e mapeamos 100% da empresa dela para que ela tenha certeza do que está fazendo. E com base nisso surgiram outros KPIs que a gente mostrou para ela que seria interessante ter para que ela consiga entregar aquele resultado. Como eu mostrei para vocês ali na planilha, a gente estava começando a nossa consultoria lá em junho com esse cliente. E fato que agora a gente está no final de agosto e esse cliente já está vendo o resultado acontecer.
provavelmente dentro de agosto ele vai bater a meta de 100 mil reais de faturamento. A gente está acompanhando para que isso aconteça. E aí sim, a empresa tornando-se viável financeiramente, a gente vai partir para uma segunda etapa, que é o quê? Sentar com todos os credores e dizer assim, ó, meu amigo banco A, banco B, banco C, agora a gente vai renegociar com você numa realidade que eu possa te pagar. Porque aqueles 25 mil reais mensais, ela está pagando do jeito que o banco quer. A gente vai fazer com que a empresa pague menos, alongar essa dívida, para que ela tenha fôlego para gerar fluxo de caixa e que ela não precise mais contrair empréstimos. Então, meu caro, perceba o que? Nós desconsideramos os gastos pessoais desse empresário. Por que a gente fez isso? Porque, primeiramente, a empresa tem que ser viável. Então, a gente tornando a empresa viável, a gente consegue dar uma perspectiva de quanto que o empresário pode retirar como salário, como prolabore. E é importante o quê? A gente olhar isso linha a linha, centavo a centavo, controlar todos os custos, para que você tenha uma real noção de como está a sua empresa. Feito isso, você vai perceber que você vai ter mais controle sobre o que você está fazendo e você vai ter certeza que você vai estar agindo no ponto certo da sua empresa e fazendo com que ela tenha outro caminho. Então, empresário, pense agora que você está aí olhando para tudo isso que a gente falou e você está imaginando o seguinte: cara, mas o meu problema é muito maior, eu tenho mais dívidas, eu estou endividado, eu já não estou mais pagando, eu não sei por onde começar a fazer tudo isso. Você já imaginou se existisse um passo a passo de como você mudar essa mentalidade que você tem hoje e partisse para começar a planejar, estabelecer metas e alcançar esses resultados? O quanto isso seria vantajoso para o seu negócio, o quanto isso valeria em questão financeira para você? Eu acredito que muito, né? Um abraço e até a próxima aula.